O Internacional joga hoje às 8 horas da noite, fechando a rodada contra o Atlético Goianiense. Time que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e mesmo que se vencer o Inter neste momento não sai da zona do rebaixamento. Inclusive, nem chega perto ainda de sair da zona de rebaixamento, mesmo se vencer hoje o Colorado. O time do técnico Mano Menezes que já está definido para o dia de hoje com alguns desfalques envolvendo lesões, inclusive até mesmo convocação de seleção e além disso o Internacional que também tem algumas novidades no banco de reservas. Além disso também eu quero te trazer informações neste momento sobre Johnny, que está inclusive treinando com a seleção norte-americana, porém ainda quando a janela de transferências estava aberta, tinha recebido uma proposta de um time, mais especificamente do futebol da MLS dos Estados Unidos e poderia ter deixado o Internacional. Inclusive esse clube da MLS ofereceu um atacante brasileiro que o Inter tinha interesse e tentava inclusive naquela janela de transferências. Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional desta segunda-feira, abrindo aqui a semana, entre aspas, mas fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que ontem já sabe os resultados de Palmeiras, Corinthians, de todos os clubes que o Inter hoje é adversário. Por exemplo, em relação ao sétimo colocado, o Inter tem como meta, primeiramente, além da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, que acabou acontecendo agora nas últimas rodadas, e hoje o Inter briga sim pelo título, principalmente depois do empate que aconteceu entre Fluminense o empate não, a vitória do Fluminense que ocorreu contra o Flamengo. O Inter que pode abrir 4 pontos para o Flamengo, pode abrir 9 pontos em relação ao sétimo colocado, que hoje é o Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora da zona de Libertadores. Então nesse momento o Inter, se vencer o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, não vence as 5 rodadas no campeonato, o Inter vai a 49 pontos e fica numa situação de tabela muito melhor, favorável. Então neste momento é de suma importância a vitória no dia de hoje, às 8 horas da noite. E para esse jogo, o técnico Mano Menezes que tem 3 desfalques, que são o Wanderson, que segue com dores na coxa, o Daniel, que tem um trauma no olho esquerdo, e também o Johnny, que eu já vou falar algo mais sobre ele, mas ele está convocado, inclusive treina com a seleção norte-americana, deve ficar até a semana que vem, inclusive desfalca para o jogo contra o Red Bull Bragantino na próxima semana no estádio de Beira-Rio. A tendência de escalação que o Mano deve colocar para campo deve ter Kehler no gol, Fabrício Busto na lateral direito, Gabriel Mercado, Vitão e na lateral esquerdo René, meio de campo com Gabriel ao lado de Carlos de Penha. Mais à frente a gente deve ter no lugar do Wanderson o Pedro Henrique, o Maurício armando o jogo e na direita o Edenilson. Na frente a gente deve ter o Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar em campo, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te trazer mais informações agora sobre o Johnny, que é um jogador que está com a seleção dos Estados Unidos, um jogador que foi convocado às pressas ali depois de um jogador americano que acabou sendo cortado, Tem possibilidade sim de estar na Copa do Mundo, Johnny? Tem possibilidade, apesar de ser muito difícil, porque ele só foi convocado agora, porque um jogador acabou sendo cortado. A princípio, a lesão que esse jogador acabou sendo cortado não é muito grave, então a tendência é que ele retorne no lugar logo do Johnny nos próximos meses, a não ser que outro meio-campista se lesione até essa data. Então a tendência para o Johnny ser convocado nesse momento é muito complicado. A tendência é que ele não vá para a Copa do Mundo, essa é a tendência de momento. Mas o Johnny, ele é um jogador que nesse momento, por ser muito novo, ainda tem apenas 22 anos de idade, ganha titularidade no Internacional, é um jogador americano, é um jogador que tem sempre muito destaque fora do Brasil. E, inclusive, o Inter recebeu, nessa última janela de transferências, informação trazida pelo João Batista Filho, o Inter recebeu uma proposta do Cincinnati dos Estados Unidos, que é um clube que joga a MLS, a primeira liga do futebol dos Estados Unidos.
e o Cincinnati queria contratar o Johnny. E inclusive eles ofereceram um jogador que o Inter tentava, que era o Brenner. Vocês lembram do Brenner, atacante, São Paulo e Fluminense? O Inter tentou o Brenner durante essas duas janelas de transferências dessa temporada, não só lá em janeiro, mas também agora na janela na metade do ano. O Inter também tentou o Brenner, né? Nas duas ocasiões o Inter tentou empréstimo, acabou não conseguindo. E o Cincinnati deu uma olhada no elenco do Inter e viu que tinha o Johnny, que é um jogador que o Cincinnati gostava. E aí o Cincinnati ofereceu para o Internacional o Brenner por empréstimo e mais o valor para contratar o Johnny. O Inter acabou recusando essa proposta. Por quê? Não é porque o Inter não queria o Brenner, pelo contrário. O Inter ainda sonhava em contratar o Brenner naquele momento, porque ele não tinha contratado, por exemplo, o Brian Romero. E neste momento, a ideia do Internacional quanto ao Johnny, o projeto do Inter para o Johnny é vender esse jogador totalmente e conseguir ganhar um bom valor com esse atleta. O Inter pretende ganhar com o Johnny por ser um jogador americano de uma posição interessante, um jovem ainda de menos de 23 anos, com uma altura interessante, que vem sendo convocado e tem possibilidade ainda de ir para a Copa do Mundo. Se vai valorizar mais ainda, o Inter pretende lucrar menos que 10 milhões de dólares ou de euros. Hoje o Inter nem conversa. A ideia do Inter é ganhar um valor muito grande com o Johnny, mais de 60, 70 milhões de reais é a ideia do Inter ganhar hoje com o Johnny. Por isso que o Inter acabou recusando essa proposta do Cincinnati dos Estados Unidos, apesar de ser uma proposta que o Inter queria o atleta do Cincinnati, que era o Brenner, porém as condições que foram ofertadas naquele momento, o Inter acabou recusando, né? Porque o Johnny naquele momento ainda era reserva, né? A gente pode lembrar que o Edenilson naquele momento ainda era titular, o Johnny era um jogador ali que entrava gradualmente ali no time titular, principalmente ali no final de jogo, quando o Inter já não estava mais, estava ou ganhando ou numa situação mais confortável, né? E precisava colocar mais volante, era nesses momentos que o Johnny entrava, mas mesmo naqueles momentos, né? O Inter já optou por não negociar o Johnny. A ideia do Inter, igualmente ao Maurício, que também é outro jogador jovem, a ideia do Inter para a próxima temporada é vender esses dois jogadores, o Johnny e o Maurício, e ganhar com esses dois jogadores no mínimo 20 milhões de euros para conseguir ficar numa situação tranquila financeiramente. A ideia da direção Alessandro Barcelos, em toda a temporada, o Inter conseguia arrecadar sempre 20 milhões de euros em vendas. Por exemplo, nessa, o Inter conseguiu arrecadar os 20 milhões de euros com a venda do Roberto. Na próxima, a ideia do Inter era contratar, por exemplo, vender o Johnny e vender o Maurício e também arrecadar esses 20 milhões de euros. A gente sabe que nessa temporada o Inter arrecadou um pouco mais, porque teve outras vendas ali paralelas. Teve, por exemplo, agora a venda na metade da temporada no Nonato. Tiveram outras pequenas vendas que aconteceram ali, de jogadores que estavam emprestados, que acabaram exercendo seus passes fixados. Então tem outras mini vendas ali que o Inter, por exemplo, do Vinícius Tobias, que acabou ocorrendo, né? Os 5%, 10% que sempre ocorre de uma taxa de transferência. Por exemplo, outros jogadores que não estavam mais no Inter, mas o Inter é cria da base, o Inter acabou ganhando alguns valores. Então nessa temporada o Inter arrecadou bem mais de 20 milhões de euros e o Inter quer continuar toda a temporada arrecadando esses valores, né? Mas para isso sempre tem que ter jogadores à mira e utilizados, e os alvos do Inter para a próxima temporada para acontecer essas vendas são o Johnny e também o Maurício, tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, deixe o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, não esqueça também de ir aqui no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? Vou ficando com esse vídeo por aqui, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!